Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar aqui um pouco de array usando o Ruby, tá? Aqui começando a criar um array, que há várias maneiras, dentre elas temos essa, com array.new, instanciando a classe. Tem a que é mais comum, que é mais utilizada, usando dois colchetes. Para a gente fazer alguns exemplos, vou iniciar logo um array com elementos. Temos elementos nesse array X, todos com números. Também podemos ter arrays com strings e com inteiros também, ou seja, tipos misturados, porque no Ruby não precisamos especificar o tipo dos elementos que serão inseridos no array. Então, por exemplo, aqui João, Maria, juntar números, outro nome, Rebeca, tá? Aqui temos um array de números e um array de vários tipos mesclados. Vou mostrar agora como acessar esses elementos, por exemplo, nomes. Se eu quiser acessar o primeiro elemento do array, que tem por índice 0, que no caso aqui é o João, eu utilizo o índice passando entre colchetes, e ele vai me retornar o elemento no índice 0. Outro elemento, vamos ver, Rebeca, por exemplo, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. E por aí vai. Por exemplo, nomes e nomes.size-1 vai me trazer o último elemento desse array. Size-1 porque o índice começa em 0. Rebeca. Também existem alguns métodos japoneses no Ruby que trazem uma melhor leitura de código, como nomes.first, ele vai trazer o primeiro elemento, e nomes.last vai trazer o último elemento. Vou falar um pouquinho agora de como inserir os elementos no array. Então, por exemplo, nomes. Eu tenho um array nomes, deixa eu só limpar aqui o terminal, pronto. Nomes, eu dou um ponto push e vou querer inserir algum elemento, como por exemplo o nome José. A gente vê que ele foi para o fim do array. Se eu quiser inserir no começo, eu uso um método chamado insert, especifico o índice que eu quero inserir o elemento e como segundo parâmetro eu passo o próprio elemento, como por exemplo Jó. Também posso inserir no meio do array, por exemplo, no lugar de Maria, que tem por índice 2, eu quero inserir um outro elemento, um outro nome, Cláudio. Então, vai ficar Jó, João, Cláudio e Maria empurrado para o próximo índice. Aqui o Cláudio. Vou mostrar agora como deletar elementos. Novamente, eu tenho nomes nesse seguinte estado. Então eu quero deletar especificamente quem tem o nome José. Então ele realmente, eu passei o elemento que eu quero deletar. Também posso deletar por índice. Delete, add. E eu passo o número do índice. Por exemplo, se eu quiser deletar o primeiro elemento, 0, e o Jó vai ser retirado. Jó foi deletado. Se eu quiser, por exemplo, deletar o último elemento, eu uso delete add, nomes.size-1, e Rebeca vai ser deletada. Pronto. Alguns métodos também existem prontos, como por exemplo o pop, que deleta o último elemento, no caso o 13, e também o shift, que
deleta o primeiro elemento, no caso João. E aqui nosso array ficou da seguinte maneira. Agora vamos iterar sobre esse array. Mostrar a estrutura de repetição no Ruby. Vamos utilizar o array x, que tem alguns números. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir todos os seus elementos, eu uso essa sintaxe, chamando QWith, puts, a cada iteração ele pega um elemento que é atribuído em E. Portanto, o primeiro é 1, 3 e assim por diante. Se eu quiser fazer alguns cálculos, como por exemplo, somar os elementos internos, inicializo ela em 0, e aqui eu utilizo essa sintaxe. São elementos mais E, ou uma sintaxe equivalente, são elementos mais igual E. São elementos que têm o valor 71. Vamos multiplicar os elementos. Agora tem que inicializar em 1, porque se eu colocar 0, todas as multiplicações vão dar 0. Aqui eu só faço trocar a variável e o sinal de operação. E assim a gente tem por valor alto, porque é a multiplicação de muitos números. Então essa é a primeira aula falando um pouquinho de array em Ruby. Até a próxima.